Boa noite, 25 de outubro de 2019. Hoje é o dia do dentista. Mas tu falou um outro tema na semana. Bom, então tá. Espiritualidade e vida é o tema de hoje. A dualidade complementar após o triunfo divindade absoluta. Aqui é uma questão antiga, alguns falam em unitarismo, porque está escrito lá que Deus é um só, mas também tem a questão do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Então é uma briga entre diversos segmentos religiosos nesse sentido. Não, tem alguns evangélicos que dizem que é Deus triuno. Não são três pessoas, é 3 em 1 no caso. No caso, mas quem fala que o Pai, Filho e Espírito Santo só tem esse tipo de Tem alguns que falam Pai, Mãe e Filho. Só tem esse tipo de abordagem só na religião católica e nas protestantes ou tem em outras religiões também? Na verdade, vem do hinduísmo, né? No hinduísmo tem Brahma, Vishnu e Shiva, o Egito tem Ísis, Osíris e Horus. A maioria das religiões antigas tem a trindade. Uns falam Pai, Mãe e Filho, outros falam em Pai, Filho e Espírito Santo. É uma questão bem que gera bastante polêmicas. O livro de Urântia fala na Trindade Universal. Mas ela considera o Filho Universal, o Filho Paradisíaco, não Jesus. É um outro acima de Jesus. Jesus estaria um pouquinho antes do paraíso de Avona, que é o paraíso, a morada de Deus. Segundo o livro de Urântia. Ali tem mais coisas ali. Aí a dualidade seria o masculino e feminino, positivo e negativo, luz e escuridão, trevas e luz, a consciência divina, o espírito raiz e a matéria raiz. Ali tem uma visão um pouquinho diferente. Mas na verdade, se tu pegar a Cabala, é a parte de cima da Cabala lá, Keter, coroa, sabedoria e justiça e severidade. Seria a trindade. A parte de cima também da estrela de Salomão e de Davi, que aponta para cima. O que são esses 7 tipos de matéria? Ali havia do processo, aí fala um processo evolutivo, a descida e a subida, descida da matéria. 7 de matéria porque tem a matéria física, etérica, astral, mental. Então tem 7 níveis, cada 7 é dividido em 7 também, subníveis. Nós temos no sistema nervoso, tem simpático e parasimpático, no sistema nervoso autônomo. E esses, Flávio, esse aqui, esses 7 tipos de matéria, tu sabe dizer quais são? Que ele se refere aqui, é a primeira vez que eu escuto esse conceito. Se não me engano, é o etérico, o astral, o mental, mas depois, mais adiante, a gente vai ver. Ali ficou pequeno, né? O verde ali não consigo ler. O verde está escrito 7 reinos da vida, evolução 7 reinos da biológica. Vida. Aí entra monera, fúngico, protista, vegetal, animal, mineral, hominal, divinal e angelical. Uns consideram 7, outros 9, que tem o ádico, monádico. Arcaea não está inclusa? Hã? Arcaea, aquele reino, daquelas bactérias que ficam tipo em vulcão, em locais inóspitos. Tem as algas, vírus, protozoários e as algas cenofícias. A vida em si orgânica começa as algas cenofícias. Salete Rosa, Cauã Coelho. Que estava aqui agora. É. Cauã que apresenta o programa Bola Rolando. Bola Rolando. Leia Sorato. Maria de Fátima. E Rafael Slashta Jeremias. Sejam bem-vindos. Os próximos slides vão explicar melhor essa parte aí, seria o esquema inicial. Então, 7 reinos, físico, então de baixo para cima, físico, astral, mental, búdico, átmico. Uns dividem em 5, outros em 7. Mineral, vegetal, animal, hominal, angelical.
o búdico seria dos anjos, e o Atma seria ou logóico, ou quetérico, seria os mundos divinais. E a divisão de mundos também tem a ver com isso. Mundos físicos, mundos etéricos, mundos astrais, mundos mentais, até chegar a Deus. E a descida e a subida. O que seria esse terceiro reino elemental? Aqui o Rosa Cruz divide em 7. O etérico teria 7, o astral teria 7, o mental teria 7. Eu sei, mas O por que elemental terceiro? é entre o mineral e o vegetal. São aqueles gnomos, salamandras, ondinas, sílfides, elfos. São seres que não são nem minerais e nem animais. O que eu sei é o seguinte, até hoje... Não é aceito pela ciência oficial, né? Isso aí tudo Sim. é para si. Mas o que eu sei é o seguinte, já li em algum local que diz que em regiões como a Islândia, até hoje tem relatos de pessoas que elas alegam que elas foram ajudadas por seres humanos com orelha pontuda, né? No caso, elfos. Os elfos. Os relatos de elfos que temos hoje em dia ainda tem, embora elfo seja uma criatura em tese da mitologia, né? Que eram aqueles... Mas seria o reino elemental. Sim, né? Aqueles humanos, tipo Legolas, do Senhor dos Anéis, aquele com arco e flecha, né? Eles são etéreos, eles não é a matéria... Sim. E lá na Islândia ainda hoje tem relatos de pessoas que alegam que já viram, já foram ajudadas. Eles não são de carbono e oxigênio. São mais do ar mesmo. Mais parecido com o que a gente chama de ET, né? Aqueles seres mais energéticos. Roberto Carlos de Souza. Isso aqui tudo é no campo do ocultismo, não é provado cientificamente. Ou pelo menos por enquanto ainda não. Né? Tem um livro que é muito interessante, que é A Química Oculta, do Leadbeater. Esse tu deveria ler, Química Oculta. Os clarividentes, como eles escrevem os elementos, os quarks e as substâncias abaixo dos quarks. Qual o nome do livro? A Química Oculta? A Química Oculta. Leadbeater e NBC. Dá uma olhada. Falando nisso, além da Química Oculta, tem um livro que eu recomendo, mas é para quem aí, porventura, tenha interesse, esteja apanhando nas provas de Química, o livro Química Ciência Central, tá? Ele é o livro que ele tem todas as bases da química biológica. E eu gostava do Leninger. Então quem eu recomendo antes da pessoa ler um livro já específico, tipo Química Oculta, dê uma folhada em algum livro de química assim, para pelo menos se familiarizar, né? Para pelo menos se familiarizar com o conceito. O Leninger é de bioquímica, não é? Isso. É bom. Inclusive a gente usou na faculdade. Nós tivemos aula de fermentação. E a nossa principal referência... o que é margarina, o que é essas coisas, agrotóxicos... A nossa principal referência foi o Leninger. Ele tem bastante imagens, e é aplicado, né? É química aplicada, no dia a dia. Explica bem os processos biológicos. Tem livros que é mais fórmulas, e ali não, ali é aplicado no dia a dia, aplicações práticas. Igual Química Ciência Central, segue na mesma linha. Então, a evolução da consciência. Então, esse quadro é muito interessante. Mostra o mineral, vegetal, animal. Se tu pegar o Teilhard de Chardin, que ele era sacerdote jesuíta católico, ele dizia que nós evoluímos desde lá do vírus e nós vamos um dia ser anjos e até chegar a Deus novamente. Então, vai passando. São milênios e milênios. Mineral, vegetal, animal, hominal, angelical, passando pelas áreas físico, astral, mental, búdico, átmico. E o Atma vem de Atma, né? O Atma é o psiátomo, o átomo psíquico. O a mônada, centelha divina. Né? A imagem e semelhança a Deus é na mônada. O corpo é o mesmo do macaco, do porco, da rã. O corpo é animal. E o espírito é espiritual, energético. Então, até os pássaros ali se falam em alma grupo mineral, essência elemental, alma grupo mineral, alma grupo vegetal, alma grupo animal, e depois almas visualizadas, o cãozinho, o cachorro, o doméstico já são almas visualizadas, o cavalo, alguns golfinhos, tem alguns que são quase humanos. E invertebrados e vertebrados, que tem vértebra e que não tem vértebra.
Desliguei aqui sem querer. Uma coisa interessante é que na Inglaterra, se não me engano, teve um tempo atrás que eles proibiram fazer pesquisas científicas com macacos, porque eles estavam com medo 2% a diferença só, né? Isso, estavam com medo de que os macacos começassem a raciocinar. O macaco, por natureza, já é um animal inteligente, né? Eu vi uma lista certa vez. Mas que eles não têm o gene da linguagem e nem a região da linguagem no cérebro. É só que falta também, né? Só que falta também. A diferença é bem... Os mamíferos, em geral, basicamente é só isso que falta. Eles são inteligentes. O gato é inteligente, o cachorro é inteligente. Sim, eu vi certo... Guaxinim, quem conhece o Guaxinim? Tem aquela polêmica dos cavalos na região da Alemanha, que eles passavam cálculos matemáticos e eles acertavam. Agora, como faziam, ninguém sabe. Sim, mas não só os mamíferos, tá? Existem animais de outros reinos que também são extremamente inteligentes. Teve aquele polvo que acertava os ganhadores da Copa. O polvo, ele é um dos animais mais inteligentes. E ele é invertebrado, né? Sim. O polvo é invertebrado. Às vezes a gente não bota fé no polvo. Isso aí é um molusco, isso aí nem tem cérebro, isso aí é tudo molenga. Mas o polvo é extremamente inteligente. A estrela do mar já tem o princípio do cérebro. Sim, tanto é que o polvo, quando ele se depara com o ser humano, ele estuda o ser humano. Ele rodeia a pessoa para tentar entender o que aquela pessoa está fazendo. Se ele percebe que ela não é ameaça, que ela está com mais medo que ele se impõe. É interessante. E o polvo é o animal dos mais inteligentes. Outro, que não é mamífero, extremamente inteligente, é o corvo também. E o papagaio também? Sim. Só que o corvo é ainda mais inteligente que o papagaio. Por isso que ele é associado com bruxaria, essas coisas. Sim, só que isso é tudo bobagem, tá? Porque o corvo é um dos animais que entre eles tem maior relação. A própria coruja, né? A coruja, o gato preto, o bode preto. Sim. Que não faz sentido nenhum, porque pra mim são animais que dão sorte, tá? Eu tive durante 10 anos, 8 anos, aliás, eu tive um gato preto. O sapo, o nome dele era Jason. Nunca me esqueço, em homenagem ao filme Sexta-feira. O Jason. Porque o pessoal já falava, o gato preto sapo é como se fosse um capacitador, um acumulador de energia, por isso que ele é usado em magia. Sim. Em mandinga, popularmente, né? Sim. E esse gato preto, eu fiquei ele com 8 anos e não tive azar nenhum ano. Pelo contrário. Ele era um gatinho muito bom, não incomodava nem nada, bastante inteligente. Tem gente que não deixa nem passar na frente do carro. Sim. Aí são superstições. Sim. Super mesmo, né? Na época eles até jogavam o gato na fogueira por causa disso, né? Achavam que era um animal de bruxa. Mas por isso que teve a peste bubônica, peste negra. Sim, porque não tinha gato para matar rato. Eles queimavam os... Aí o piolho dos ratos se acumulavam, riquetes, outros micro-organismos. Sim, são coisas que a gente não pode... A gente que tem crença, nós que temos uma religião, eu sou da Igreja Católica. É uma coisa que a gente não pode deixar de criticar só porque a gente é da Igreja Católica. Eu falo como católico. A gente tem que entender que a Igreja Católica ela foi responsável por muitos desastres da humanidade. A peste negra, que foi a peste que dizimou uma boa parte da população medieval na Europa. Mas teve grandes cientistas que eram religiosos também. Sim. Tanto protestantes quanto católicos. Por isso então tem que olhar sempre os dois lados. A gente ter crença não significa que a gente tem que se alienar essa crença. E o princípio antrópico, para quem não sabe, que é achar que tudo foi direcionado para até chegar ao ser humano, também é uma coisa meio egoísta. Sim. Porque se tu matar as bactérias, vírus, fungos que convivem no teu corpo, tu morre junto. Sim. A gente depende dos seres minúsculos. Eu digo uma coisa, a natureza não depende do ser humano, o ser humano que depende dela. E eles só vão transformar o nosso corpo no momento da morte. Sim. Até ali, ou no momento de doença. Inclusive, eu vi uma vez uma pesquisa que foi feita, foi publicada pelos biólogos. Se tu perguntar por que Jesus não tinha doença, porque ele tinha tanta energia, e a energia é rápida, aí não tem como crescer vírus, bactéria. Essa pesquisa que foi realizada entre biólogos, eles projetaram como seria a Terra se toda a humanidade, todo ser humano fosse extinto hoje. Daqui a 1000 anos, ela praticamente teria se recuperado de toda a poluição, de tudo que a gente já fez até hoje. Os insetos predominariam daí. Sim. Os animais, eles principalmente as baratas. Sim, mas se todo ser humano fosse extinto hoje, os animais eles continuariam existindo. Eles iriam se proliferar. E nós somos o câncer do planeta, né? Isso aí não adianta. Sim, sim. Quem é que polui? Quem é que destrói? Sim. Por isso que sempre que as pessoas falam... Qual é o maior predador? É o ser humano. Sim. Sempre que as pessoas falam, o gafanhoto é praga. Praga é o ser humano.
que ele se entranha aqui nesse planeta, destrói rio, destrói árvore, e ainda acha que está certo. E ainda acha que a natureza que depende dele. Os irmãos semelhantes e os irmãos menores também. Porque os Exatamente. animais são nossos irmãos menores. Sim. Edna Leal. E tem muito animal que vale mais do que pessoas, né? Vemos, né? Eliane Ribeiro. E Edna Leal da Silva. E Edna Leal da Silva. Então, invertebrado é sem coluna. E ali vai desde a protista, monera, que inclui as algas cenofísias, os protozoários, e bactérias, fungos, até chegar moluscos, aí vai até chegar ao ser humano. Há alguns grupos ali. Então a mônada é a centelha divina, é a nossa parte divina que temos em nós. Atma, Budha e Manas. No Oriente eles dividem em 3. Talvez aí tenha origem a Trindade também. Até o Tesla fala muito 3, 6 e 9. Né? Atma, Budha e Manas. Manas é o pensador, por isso que man em inglês é o pensador. Homem em inglês é o pensador. Budha seria o estado da alma mais evoluída, e até eu chegar ao Atma, que seria o espírito. Seria espírito, psique, alma e corpo, né? Soma. Nous, psique e soma. Envoltura mental, astral, etérica. Então, o corpo físico, etérico, que é a chamada aura. O astral, o psicossoma. O mental, soma. O inferior, astral superior. Aí tem o mental inferior, mental superior, que é chamado causal também. Há uma grupo animal, uma grupo vegetal e uma grupo mineral. Então é tudo um ciclo. Uma coisa interessante, né? O ser humano, eu particularmente acho que o ser humano... Porque a clorofila a gente não tem, mas a gente tem alguns vestígios que vieram das plantas. Eu particularmente acho que o ser humano, ele em sua totalidade, ele tem uma tendência a ser soberbo e arrogante. E eu vejo o ser humano assim. E uma das poucas diferenças entre a célula vegetal e animal é a clorofila. Se não me engano, o resto é muito parecido. Sim, porque se você pegar hoje um mineral qualquer, ali na rua, catar e fazer uma análise, e fazer essa mesma análise no corpo humano, tu vai observar que boa parte do que tá naquele mineral tá no ser humano também. Então, sim, atomicamente, não tem diferença nenhuma entre um mineral. Por que a gente é poeira das estrelas? Porque hidrogênio tem na gente, oxigênio tem na gente. Por isso que eu falo, oxigênio, nitrogênio. Nós temos que respeitar a natureza, temos que respeitar as árvores, respeitar os minerais. Por isso que eu digo, felizes são os índios. Os índios, eles têm esse respeito com a natureza. Molibdênio, fósforo, selênio. Sim. Se for tudo que a gente encontrar, tudo que a gente encontrar no mineral, a gente vai encontrar no ser humano. O que muda, o que é que muda? A forma como é organizado. E o único detalhe é que o ser humano, ele desenvolveu o cérebro, né? Ele veio desenvolvendo a capacidade de raciocínio. Mas, atomicamente falando, eu digo, meus amigos, nós não temos diferença nenhuma da pedra que está na rua. E tu sabe que tem, a não ser o princípio vital. A pedra não tem o princípio vital. Sim. Tu sabe que a dualidade, tu já nota, por exemplo, sódio e potássio. Um é negativo, outro é positivo. Sódio é positivo, cloreto negativo. Aí tu pega... Potássio é positivo também, né? Não lembro agora, mas acho que é. Pega magnésio e cálcio. Então tudo é complementar. Vitamina C, complexo B. Então tudo é complementar. Vamos seguir ali. Não estuda isso. Isso aí seria na parte do... na parte espiritualista. Físico, astral, mental inferior, mental superior, ou causal também. Aqui estaria a conexão com o passado e futuro, quando tu consegue acessar o passado e futuro, para provar até a questão da reencarnação, ou a terapia através de hipnose, de vivências anteriores, quando tu acessa o astral superior, o causal. Búdico, atmonádico e cósmico. O animal doméstico já tá ali entre o mental inferior e o superior. Já está bem perto de nós. Josiné Nunes. E ali o homem primitivo. Então, até eles usaram o Darwin para menosprezar o homem primitivo, o selvagem, como se ele fosse inferior. Mas se tu pegar os Siouxes, os Navajos, os Apaches, eles
tinham, os líderes deles tinham toda uma espiritualidade, os Hopi, os Dogon. Muito, muito superior a do europeu do século XV, né? Homem civilizado, né? O europeu do século XV e XVI. Muito superior. Inclusive, a gente percebe muitas vezes no filme que há uma certa... Qual é o termo? Uma certa elevação de figuras como aquele Cluster lá, né? Que é o Custer, o Lee. O Custer, Só que se a gente vai ver historicamente, vai ver que o Custer, muitas das batalhas em que ele se envolveu era para tentar pegar riquezas de terras indígenas. Sim. Por exemplo, o chefe Chaleira Preta, ele era um chefe pacifista, uma pessoa que não fazia mal para ninguém, e ele foi morto numa dessas empreitadas do Custer por causa disso. Tudo indica que naquela terra dele, desse indígena, tinham reservas de ouro, se não me engano, não sei se é ouro ou prata, e teve interesse do Custer, de muitas figuras lá. A corrida do ouro. Isso. Muitas dessas figuras, isso no Velho Oeste, né? Muitas dessas figuras. Isso teve na África do Sul. Pra quem não sabe, o Velho Oeste existiu, tá, gente? O Velho Oeste não é invenção, tá, do filme. O Velho Oeste existiu mesmo. Foi um período de expansão, né? Um período de expansão do território americano. Que daí que eles chamam o Velho Oeste. Rumo ao oeste, né? Por isso que era faroeste, é o oeste distante. Exatamente. Longe. Da mesma forma que tem a era da máfia também existiu, que foi o período da era da proibição. Que o que aconteceu na época foi instaurada a lei seca, né? A lei seca nos Estados Unidos, e a máfia começou a faturar com bebida legal na época. Então tinha, né? Então por isso que eles falam, a máfia italiana, existiu mesmo. A máfia italiana é uma das que mais dominava lá na época, né? Então, na verdade, a Camorra é italiana. Tem a Yakuza, que é japonesa, tem a russa, sim, tem a tcheca, tem a russa, tem a chinesa também. A chinesa diz que é terrível. Engano, né? É a tríade a chinesa, não é? Não lembro. Acho que é a tríade chinesa. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Então, individualização é um termo, até o Jung falou em individuação, que é um termo parecido. Então, tu vai tendo a particularidade. Lembrando que as aves ainda é alma grupo, e quando chega perto do gato, cachorro, já começa a ter umas almas individualizadas. Um animal doméstico em geral, né? Inclusive, uma coisa interessante que eu fui saber esses dias é que o animal ele aprende com o ser humano também. O animal ele evoluiu, o animal doméstico ele evoluiu com o ser humano. Sim. Por isso que ele é superior ao primo dele do mato. Vamos pegar exemplo do gato. Eu falo gato que gato é o animal que eu conheço melhor porque eu sempre criei gato, né? A vida toda, né? Nós criamos gatos, então a gente conhece bem o gato. Primeira ideia errada é que gato não gosta do dono. Mentira, gosta sim. Ele tem apego sim. Tem apego... Põe apego nisso. E tanto é que o gato, quando é o dono que chega perto, ele é mansinho. Mas chega qualquer pessoa de fora, ele se afasta, ele corre. Então, outra coisa. O cachorro também, tu viu aquele que ficou no velório e depois no enterro ele ficou junto do dono. Exatamente. Voltando à questão do gato. O gato, ele é um animal que... O gato doméstico que nós temos... Alguns estudos apontam que ele desenvolveu melhor a inteligência dele. Claro que no raciocínio, é claro, mas ele é mais inteligente que o gato original, né? O gato... Sim. Ainda hoje, para quem não... A título de curiosidade, os gatos originais que deram origem aos nossos gatos domésticos, eles ainda existem na natureza e eles são muito comuns na Austrália. Na Austrália ainda existe. Então lá tem uns gatos que eles são parecidos com os nossos gatinhos. Aqui seria o jaguatirica, né? Sim. Só que não é jaguatirica, são gatos mesmo. O lince também é um gato. O lince. Mas o lince ele é um pouco diferente, né? Mas eu falo anatomicamente, tanto em tamanho, estatura, comportamento, o gato em condição selvagem lá da Austrália, e realmente é o gato do mato. Aqui no Brasil a gente tem o costume de chamar de gato do mato, gato vira-lata, né, da rua, né? Só que o gato vira-lata da rua não é gato do mato, ele só é um gato sem dono. E mas pegando o link da evolução, ali na Austrália e na Nova Zelândia, tem seres que não tem, no resto do planeta não tem. Exatamente. Então, para quem não acredita em evolução, tem seres lá que ainda parecidos com Dodô. Um exemplo é o ornitorrinco. O ornitorrinco, ele, quem olha assim, ele é um bicho esquisito. Ele tem corpo de castor. Ornitorrinco. Ele é um mamífero, tá? O ornitorrinco ele é um mamífero.
ele tem o corpo e a cauda de castor, as patas do ornitorrinco, elas são de lontra, e ele tem um bico de pato. É uma prova que ele é um mamífero, ele põe ovo. Muitas pessoas acreditam que ele é tipo um elo perdido entre espécies. Isso. Só que daí eu não sei a... E o peixe-boi é meio parente dele também, né? Exatamente. E o ornitorrinco, além de tudo, ele é venenoso também. Parece que são as fêmeas, elas têm uns poros que elas lançam e que podem ser perigosos, né, pelas patas dela. Então o ornitorrinco, ele é uma coisa... pela descrição dele, se tu me descrevesse o ornitorrinco, eu diria que ele é um ser mitológico. Né, pela descrição. Eles questionam muito o elo perdido entre os outros macacos e o ser humano. Mas tem uma teoria que não é aceita cientificamente, que é dos astronautas, né? E isso está na Bíblia lá, né? Os filhos de Deus se encantaram filha dos homens, tiveram filhos com elas e deram origem aos gigantes, nefilins. Os anjos caídos, que alguns chamam demônios, se materializaram, transaram com as terráqueas. Diz a Bíblia que eram bonitas, eu não sei, porque a gente pela história sabe que lá atrás nós éramos feios, estamos melhorando e futuramente vão ser melhores ainda. A tendência é ficar mais belo, mais bonito, tanto o homem quanto a mulher. A mulher ainda é mais bonita que o homem, é mais evoluída que o homem. Mas a Bíblia diz que eles tiveram filhos com as terráqueas, né? Então é uma teoria que deveria se buscar. Abraço para Expedita Vieira. Abraço para Expedita Vieira. Expedita Vieira de Oliveira. E a Alice... É a dona Expedita? Creio que a dona Expedita. Ô Beto, a Expedita Vieira é a dona Expedita, né? É a dona Expedita, a famosa dona Expedita aqui de Morro da Fumaça. Que foi professora. Um abraço lá para a dona Expedita, né? Um abraço também para Alice Maria Schaeffer, né? E o neto dela, o bisneto, é índigo. É muito evoluído. É neto. Não, é bisneto. Bisneto. O sistema solar ali, segundo o Powell, raças ramificadas, nações, sub-raças, raças nativas, isso aí tu vai encontrar lá nos 5 livros da doutrina secreta da Blavatsky. A primeira ronda, a segunda ronda, a primeira cadeia, é um negócio meio complicado. Outros livros interessantes é A Caminho da Luz e Exilados de Capela, que mostra essa questão aí da evolução. Para atender quem é a raça de Adão, raça adâmica, a raça Atlante. Aí tem umas polêmicas, Lemúria e Atlântida. Alguns dizem que Atlântida era na própria Terra, onde é o Oceano Atlântico. Outros dizem que era no sistema de Capela. Tem várias teorias. E é difícil provar cientificamente a existência de Atlântida. O primeiro relato é Platão, né? Quando ele descreve que Solon teria passado para ele a existência de Atlântida. Tem ligação com a Índia, tem ligação com o Egito, com os faraós. Menés e os faraós. E é interessante que eles diziam que eram filhos dos deuses, né? E depois os Césares, os Luíses, continuaram com os reis da Inglaterra, continuaram com essa mesma história. Por isso a questão do sangue azul seria a origem extraterrestre. Como se fossem pessoas especiais, filhos dos deuses. O que tu ia falar? Não. As raças, citar as raças aqui são... É tudo 7 ali, ó. 7. Raças ramificadas ou nações, sub-raças, raças raízes, períodos globais, rondas, cadeias, esquemas evolutivos. E aqui do lado tem algumas relações, né? Sub-raça, raça raiz, período global, ronda, cadeia, esquema evolutivo e nosso sistema solar. E nesse meio tempo tem as glaciações, a polêmica de inversão de polo. Acho que não tem prova que o polo se invertia, né? Isso aí, se não me engano, é pseudociência. A inversão dos polos, sul indo para o norte indo para o sul. Isso aí nunca vi nada científico a esse respeito. O que eu posso dizer a esse respeito é que na teoria do campo magnético sempre é saído pelo sul e entra pelo norte, sim, as sim. linhas do campo. Sim. Mas a psicosfera da Terra. Outra teoria do magnetismo que é tipo o campo magnético da Terra. Eu digo que é o chupa-cabras do magnetismo, que é o tal do monopolo magnético. Não existe isso. Não, é tudo de polo. Tem sempre positivo e negativo. Polos. O monopolo magnético ele é o chupa-cabras do magnetismo. Não existe. Vamos ver se eu não consegui ler tudo ali. A lei do karma. Boas ações... Quer que eu leia aqui? Se está difícil de entender, posso ler. O budismo fala em boa ação, bom pensamento, boa atitude, bom comportamento.
Pensamento positivo, pensamentos êxitos. É que criam, né? Quer dizer, na vida passada, boas ações criam na vida presente lei da ação e bom reação. ambiente. Na vida passada, mais ações criam na vida presente mau ambiente. Mau ambiente. Más ações, né? Não mais, más ações. Na vida passada, desejos e aspirações criam na vida presente capacidade. Ou vícios, no caso, se for defeitos. Né? Na vida passada, pensamentos concretos criam na vida presente caráter. Na vida passada, êxitos criam na vida presente entusiasmo. Na vida passada, experiências criam na vida presente sabedoria. Na vida passada, experiências dolorosas criam na vida presente consciência. E na vida passada, vontade de servir criam na vida presente a espiritualidade. Quando o Haller fala vida, seria existência passada. A vida é um contínuo, é vida, renascer, morrer, renascer, morrer, renascer. Então é um contínuo, são várias existências. Cada vez que tu vem, tu pode ser João, tu pode ser Maria, tu pode ser judeu, tu pode ser negro. Isso aí acaba com racismo, com machismo, com feminismo, todos os ismos. E se as pessoas tivessem essa noção, nem guerra teria. Porque aí todo mundo vê tudo como uma coisa só. E ali mostra o gráfico desde os aglomerados, primeiras moléculas, prótons, nêutrons, elétrons, moléculas, sistemas, órgãos, até as estrelas, e até chegar ao homem aeroespacial. Então tudo é cíclico, é um processo cíclico. A formação do universo, Big Bang, formação, destruição, formação de novos universos. Hoje se fala em multiverso, em universos paralelos. Então são vários, é comparado com bolhas. Cada bolha seria um universo. E assim como a bolha estoura, o universo pode também, seria o Big Crunch, né? A grande explosão e a grande... Então o Big Bang é o nosso, são 11 bilhões de anos-luz, né? Sim, quer que eu leia ali, Flávio? Tá meio difícil de ler? É o Big Bang, a teoria mais aceita pela comunidade científica. Alguns discordam, mas também não colocaram nenhuma alternativa. Exatamente. O surgimento do universo se deu por uma grande explosão. A explosão primordial. A explosão primordial. Eles falam na singularidade. Ciência é a singularidade, que a ciência não fala em Deus, né? Então fala na singularidade. Aproximadamente 3,7 bilhões de anos atrás, devido a uma grande concentração de energia. É como se fosse uma bola microscópica explodindo. Exatamente. Comparando com a bomba atômica, poucas gramas de urânio destrói uma cidade inteira. Exatamente. É mais ou menos essa comparação. Então tem muito mais energia e espaço aberto do que corpos, provavelmente. Isso acaba com aquela ideia do materialismo, uma coisa... Isso só se pensar no Maia dos hindus, né? O universo físico, de certa forma, é ilusão, porque o que tem é energia. Não é matéria, é energia. A matéria é energia condensada. Em fase radiante, ela é energia. Fundamentos teóricos... O que diz ali? Baseados nos resultados de observações feitas por físicos e astrônomos. Astrofísica, né? Que demonstram que o universo encontra-se em constante expansão. É o desvio para vermelho. Então as galáxias estão se expandindo, as estrelas estão se afastando. Então isso aí é uma prova que o universo está se expandindo. Exatamente. Em 1929, por exemplo, o físico e astrônomo norte-americano Edwin Powell Hubble descobriu que as galáxias afastam-se umas das outras. Então essa é a descoberta do Hubble que deu origem ao telescópio Hubble, né, em homenagem a ele. Exatamente. E teve um telescópio que eles fizeram de infravermelho que mediu os primeiros minutos lá do Big Bang. Seria uma prova também que houve. Pepe Viana, Renato Saccaron e Realdo Guedert. Abraço para todo mundo aí. Abraço a todos, mano. Então, a grande explosão, formação das galáxias, de início mais vai esfriando, mais quente aí vai esfriando. Uma imagem do que seria, né, a expansão do universo. E desvio para o vermelho, aí, representado pela faixa vermelha. As estrelas tendem ao vermelho. O nosso Sol, por exemplo, é amarelo, Andrômeda é vermelho, então são a desvio para o vermelho. E aí tem uma estrela ela pode explodir com uma supernova, e é vista daqui da Terra, dá para ver, porque é um fenômeno... E ela pode dar origem ou uma estrela de nêutrons ou uma anã marrom. Então tem vários
Inclusive vale ressaltar, no centro da Via Láctea tem um buraco negro. Tem um buraco negro, já foi comprovado, ele está lá. E parece que o buraco negro conecta o universo com outro universo. Tem essa teoria também. Aí eu Embora não posso, ninguém tenha aí eu não posso provar porque eu ainda não fui num. Mas seria interessante se foi. Daí muitas vezes eles associam isso aos buracos de minhoca, né? Buracos de minhoca, ao multiverso, passagem aí, aí entra a questão ufológica, por que eles estão do passo de uma dimensão para outra, universo para outra, senão levaria milhões de anos, né? Dali nós temos exemplo de umas substâncias químicas, RNA, ácido fórmico, acetonitrila, etano, as moléculas primordiais, né? O gás carbônico, aminoácidos, acetileno, sim. O CH. Isso. E tem uns aqui que estão... Nem eu que estou aqui perto... Metileno. Que tá muito... a letra é clara. É um éter daqui, eu não sei qual é o éter, acho que é um metil éter ou dimetil éter, não sei. Ou dietil éter, não sei. É um éter que tem aqui. E o problema é que o colorido ficou... Isso. Ele tampou um pouco da letra. E o outro aqui é os fulerenos. Que são criações daquele cara que fez a bola aquela, né? Não lembro o nome dele. Sim. Fulerenos, grafenos, que são ioníobios, são questões bem atuais. Então, tudo vai tendendo do simples para o complexo. É outra prova da evolução, do simples para o complexo. Então, parece que as organelas já foram protozoários que foram incorporados nas nossas células e transformaram em organelas. Essa imagem aqui ela está um pouquinho pequena, mas ela mostra aqui uma figura atômica, fala sobre os vulcões. E aqui... Eu acho que o Dr. Flávio não está enxergando, porque eu que estou aqui perto já está difícil de enxergar. H2, H2O. Aqui, o que está escrito aqui, ó? Nesses quadradinhos aqui, começando daquela fileira de cima com 4, balãozinho. A atmosfera rica em CH4, H2, H2O e NH3, né? CH4 água, é metila. hidrogênio, né? É metano, né, CH4? Isso. O CH, o metano. Hidrogênio, água. Isso. E ali é nitrito. Isso. Essa atmosfera gera os aminoácidos e outros compostos químicos. Que tem 22 principais, né? Exatamente. Que eles geram proteínas e ácidos nucleicos. Que ele gera coacervado. Coacervados são as moléculas, os seres primitivos, as moléculas primitivas. Isso, eles geram os coacervados, né? Os seres primitivos. Que geram as células primitivas, né? Algas, protozoários, vírus, fungos e bactérias. Que dão origem a organismos primitivos que posteriormente deram origem a organismos complexos. Aliás, o fungo hoje é considerado um reino à parte. Tinha uma época que ele era vegetal. Hoje você já deve ter aprendido que ele é um reino à parte. O fungo ele é um outro reino porque as características dele são diferentes. E ele pode ser microscópico ou macroscópico. Exatamente. Para quem não sabe, gente, o que é fungo, o pé de atleta ele é um fungo. Aquele aquele mofo que às vezes cria em cima de... Se você, por exemplo, botar um chazinho, fazer um chá de hortelã, o hortelã verdadeiro, né? Pega uma planta de hortelã, faz um chá e deixa ele exposto por uma semana, ele vai começar a criar tipo umas plantinhas em cima. Só que lá não é planta. Escuro na casca da laranja também. Aquilo lá não é planta, aquilo lá é bolor, são fungos, né? E os fungos, eles também evoluem. Tanto é que agora nós estamos tendo um problema na medicina, que o Dr. Flávio pode nos confirmar, que é dos superfungos, né? Que da mesma forma que tem as superbactérias, agora estão tendo os superfungos, que são mais raros. As superbactérias já são um desafio. Resistente aos antimicrobianos. Exatamente. Mas uma coisa interessante que teve avanço, tá, doutor? Não sei se você já leu a respeito, acho que já, com certeza já, que foi descoberto o mecanismo das superbactérias. Por que elas são resistentes? É que elas conseguem contrair a própria parede celular. Então, o que acontece? A maior parte dos remédios hoje em dia, eles são focados em atacar a parede celular das bactérias. Só que as superbactérias, as bactérias, elas podem tanto viver com essa superparede, como viver sem ela. Então, elas retraem a superparede, elas conseguem evitar que o medicamento acerte elas. Então, as mutações podem ser tanto para o bem quanto para o mal, né? Exatamente. Tanto para conservar quanto para matar. O ponto positivo disso é o seguinte, agora a gente já tem uma linha de partida, né? O objetivo agora é fazer medicamento que não apenas ataque... E antifúngico não tem muito, não. Por isso que é um desafio, né? Agora que estão começando a surgir os superfungos, só que... Por isso que a gente sempre diz, pessoal, vocês não tomem antibiótico adoidado, não tomem antifúngico adoidado, porque isso, quanto mais você toma, mais os fungos vão ser resistentes quando eles chegarem no seu organismo. É aquele processo ali, do simples ao complexo, isso aí é a teoria sistêmica.
átomos, moléculas, organismos, organelas, organismos, células, sistemas. Abraço para Márcia Fernandes Márcia Fernandes e Cida da Silva. Uma coisa que a gente vê muito, tanto o Dr. Flávio como a minha mãe, que ela trabalha no posto comentando, é que tem muita gente que qualquer coisinha tá tomando antibiótico. Qualquer coisinha vai trazer antibiótico. Médio para dor também, né? Exatamente. Só que isso é problemático. Problemático porque ele, a princípio, pode parecer que ele está ajudando, mas ele só está prejudicando. Porque a febre é para matar, então o 38 tu não vai tomar remédio, a não ser que a criança que tenha convulsão. Exatamente. E também a dor é sinal que alguma coisa está errado, né? Aí se tu tirar Exatamente. A dor e a febre, né? São sinais de que tem algo. São sinais que alguma coisa está errada. É a defesa do organismo. Tanto é que eu até vi um episódio... Esse lado da homeopatia é um pouquinho mais avançado. Eu vi um episódio do Dr. House que era bem interessante, que teve uma menina que ela, nesse episódio, ela não sentia dor. Tem uma doença que não tem dor, né? Só que nesse caso era por conta da evolução da ateníase. Tinha um parasita que estava influenciando nos receptores de dor dela. Porque quem não sabe, existe algumas doenças, a cisticercose, ela pode afetar o cérebro, né? Sim. Então, é muito raro, pelo que eu li, em relação à ateníase, mas ela pode acontecer. Então, não é tão raro não, tem pessoas que têm convulsão. Por causa disso? Por causa disso. Eu sei, mas eu falo, tipo, em relação à ateníase pura, assim, né? Se tu comer carne de porco mal assada, tu pode ter a atenia do sólium, que é do porco. E a sadinata é do boi. Sim. Muita gente acha que só tem na porco, mas não. A carne crua é bem complicado. Exatamente, por isso que eu tenho tentado mudar isso. Eu gosto muito de carne mal passada. Então... Tirando a picanha, não tem pra quê. Por que o cru do chinês, do japonês não faz mal? Porque eles usam substâncias, né? Shoyu e outras substâncias que neutralizam as toxinas. Sim. E até as bactérias, fungos. Isso quando eles não fazem de um dia para o outro, né? Experimentam de Miller. Isso aí, se não me engano, é aquele experimento que eles reproduziram a atmosfera primitiva da Terra em laboratório. Acho que é isso, né? Aminoácidos como glicina, alanina. Isso. E aí, usando a eletricidade para simular os raios, ele se organizava e começava a se formar. Quer que eu leia aqui, doutor? Aqui para... Tá pequenininha essa letra, né? Tá pequena. Em 1950... Lá na época do descobrimento do DNA. Em 1950, 2 pesquisadores da Universidade de Chicago, Stanley Miller e Harold Urey, desenvolveram um aparelho que simularam as condições supostas para a Terra primitiva. O experimento de Miller era formado por tubos e balões de vidro interligados, onde foram adicionados compostos existentes na atmosfera primitiva, segundo o Parin. A amônia, que é o NH3, o metano, que é o CH4, o hidrogênio, que é H2, e o vapor de água, que é o H2O, que é a água mesmo, né? O sistema foi aquecido, H2O, né, que a gente chama, né? H2O não é, que se esse O aqui, eles botaram zero, H2O. O sistema foi aquecido e recebeu cargas elétricas, simulando a temperatura elevada da época e as tempestades que ocorriam. No condensador, a mistura dos gases era resfriada, simulando o resfriamento da Terra, pois as gotículas de água acumuladas escorriam, simulando as chuvas. O aquecimento provocava o ciclo desse processo. Miller manteve esse sistema por 1 semana. Após esse tempo, a água do reservatório, ou armadilha, foi analisada através de vários experimentos e mostrou a presença de aminoácidos e outras substâncias químicas mais simples, que com o passar do tempo se combinaram formando moléculas mais complexas, inclusive os aminoácidos glicina e alanina, que estão entre as bases das proteínas, né, e do corpo humano em geral. Posteriormente, novas pesquisas obtiveram outros aminoácidos e vários compostos de carbono. Isso significa o quê? Em resumo, eles conseguiram simular como é que as bases da constituição do corpo humano elas foram criadas. Porque nós somos aminoácidos, né? A base de tudo, né? Aminoácido. Então, isso foi criado com essa atmosfera... E partiu do mineral... Não, do mineral não, do inorgânico para o orgânico, né? Exatamente. Então, esse experimento é muito interessante e importante, né? Por conta disso. Né? Por conta desse tipo de resultado. Então, era isso. Parou aqui. Esse aqui era o último sobre o experimento de Miller. Então, tá.
Não chegou mais ninguém ali. Boa noite a todos. Sim, boa noite a todos. Boa noite, doutor. Boa noite. Até a próxima semana. Até a semana que vem. Depois tu passa o tema. Pois é. Passa para todo mundo. Sim, vai ser. Nós vamos publicar ali na rede, como nós publicamos essa semana. Beleza.